Fala pessoal do CLAC, tudo bem? Aqui é o Pastor George, mas esse não é o Minuto da Capelania. Este é um novo projeto do nosso Colégio Luterano Arthur Conrad para esse ano de 2023, quando o colégio completa seus 35 anos de existência. Este é o CLACcast. Com esse projeto a gente quer revisitar um pouco da história viva do nosso colégio. E para isso acontecer, hoje eu tenho dois convidados de honra, dois convidados muito especiais aqui comigo nas dependências do CLAC. Tenho aqui comigo o pastor Arnildo Arthur Figur, pastor que estava aí na fundação do CLAC, era o pastor da comunidade naquela época, na década de 1980. E também tenho comigo o pastor Irineu Bus, pastor aqui na comunidade mantenedora, desde o início da década de 90 também, esteve bastante tempo junto da escola. E para começar esse momento, eu vou pedir que eles se apresentem um pouco e rapidamente contem a sua história, onde é que nasceram, como é que chegaram até aqui, como é que foi sua formação, como é que fez para se tornar pastor, onde é que foi pastor, antes ou depois, ou se foi só aqui. Então, talvez começamos com o pastor Figur. Por favor, pastor. É um prazer estar aqui e poder compartilhar também com vocês um pouco da história que a gente teve o privilégio de estar aqui no início. Eu sou natural da região do Alto Uruguai, sou da cidade de Erebango. Quando eu falo isso, o pessoal sempre me pergunta se isso dá em pé de aipinho, como é que é, né? Porque ninguém conhece, mas fica ali entre Erechim e Getúlio Vargas. Pois a minha formação foi lá, comecei meu primário numa escola do interior, depois fui para o Seminário Concórdia em 1963, que era a escola oficial da igreja. Fui interno lá e lá eu tive minha formação do ginásio, do colegial e depois também da teologia. A minha formação ela se deu no ano de 1974, e então em 75 comecei o meu ministério. E o meu primeiro lugar onde é que eu tenho trabalhado foi na cidade de Giruá, na região das Missões, aqui também no Rio Grande do Sul, onde eu fiquei durante 10 anos, 75 até 85. E já estava um pouco dentro de mim isso, lá em Giruá também, a gente tem dado início a uma atividade de uma escola da comunidade, a criação de uma escola. Em 85 fui convidado para ser pastor aqui em Estância Velha, quando eu então cheguei aqui na cidade. E como normalmente acontece, a gente quer conhecer as autoridades também, e foi aí que a gente começou a conversar sobre escola também aqui em Estância Velha. Permaneci aqui durante 5 anos apenas, e aí eu fui para a cidade de Novo Hamburgo, onde eu permaneci durante 20 anos como pastor da comunidade luterana São Paulo. E em 2010 tenho me aposentado, me tornado um pastor emérito da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e rumei para uma outra atividade, mas bem ligada também ao serviço de pastoral. Me tornei um capelão hospitalar. Durante 15 anos, os últimos 15 anos eu trabalho como capelão hospitalar da Unimed Vale dos Sinos, e essa nova atividade me fez também voltar a estudar depois dos meus 60 e poucos anos, quando então eu fiz o curso de integralização da teologia na UBRA, porque o meu curso de teologia na época que eu fiz não era um curso oficializado. Fiz essa integralização e aí eu tive também a oportunidade, enquanto fazia isso, de fazer uma pós na Universidade de Caxias do Sul, uma especialização em espiritualidade nas organizações de trabalho.
tenho voltado bastante a minha atenção para a questão da capelania e da espiritualidade, fazendo mais 2 cursos também à distância em EAD, para que a gente pudesse fazer melhor o seu trabalho. Essa tem sido assim a minha caminhada, desde lá da minha infância até o momento de hoje. Uma coisa que eu acabei esquecendo de pedir, né? Também é falar um pouco da sua família, né? Casado, tem filhos, como é que é essa história? Casado em 1975, temos 2 meninos e uma menina, e são 3 filhos então que nós temos, e como que migramos aí para essa região, Estância Velha, em Novo Hamburgo, os meus filhos todos têm se voltado para a área de calçado, tá? Então hoje eles trabalham na área de calçado, os 3 meus filhos, 2 em áreas diretas e 1 em área administrativa de calçado. Região apropriada para isso. Região, e foi numa época em que o calçado caiu, e aí todos me diziam, não deixa teus filhos fazer esse curso técnico de calçado. Eu sou grato todo dia porque eles fizeram esses cursos, que hoje eles têm o seu trabalho, nunca faltou trabalho para eles, e estão bem na sua vida, felizmente também. Que coisa boa. Então, pastor, seja bem-vindo aí ao nosso Blackcast. Obrigado. Valeu. Então, eu passo a palavra também agora ao pastor Irineu Bus. Irineu Bus, que foi o pastor que me batizou. Mas olha aí, não sei se todos sabem, né? Eu sou natural aqui de Distância também. E o pastor era então o pastor quando eu nasci. Então ele me batizou, agora somos colegas, né? Dando um pouco de spoiler aí. Então vai lá, pastor, se apresente para o povo. Muito bem, então, minha vez, né? Talvez eu não tenha ainda tanta história para contar com o meu colega aí, pastor Arnildo, né? Um grande lutador, batalhador, também na área de educação. Bom, eu nasci na cidade de Tucunduva, terra dos atuais, Rio Grande do Sul, no ano de 1966. Vou atrapalhar um pouquinho. Os meus 2 filhos nasceram em Tuparendi, perto de Tucunduva. Então é gente boa que sai de lá. Então tá, nasci em Tucunduva e fiquei lá residindo então com meus pais até os 4 anos de idade, quando por uma eventualidade meus pais decidiram morar no Paraná, porque lá estava se abrindo a oportunidade para agricultura. Então, com uns 4 anos de idade, nós fomos então residir em Nova Santa Rosa, no Paraná. Era uma vila pequena, tinha só um bulicho, que se dizia na época, com as coisas básicas para se comprar. Fiquei então com meus pais até os 15 anos. Depois dos 15 anos, comuniquei para meus pais 2 semanas antes que eu iria para o seminário, porque eu estava com dúvida se ele ia permitir ou não, mas isso já estava resolvido dentro de mim há muito tempo. A minha irmã casou no sábado e no domingo, então era minha viagem para São Leopoldo para os meus estudos no seminário. Eu era o único filho, nós fomos em 5 filhos, meu pai é Albino Bus, minha mãe é Ali Bus, 5 filhos, dos 5 filhos apenas um homem. E então meu pai precisava muito de mim na agricultura, tinha bastante terras, e então eu seria útil para ele lá com as máquinas, enfim, mas meu sonho, a minha vocação era outra, então eu não iria me sentir ali muito bem nesta área de trabalho. Então foi um choque muito grande. Eu e o pastor, na época, o pastor Lídio Czarnak, foi meu pastor, né, que me confirmou, que me instruiu. E também Lídio Czarnak tem uma ligação em Giruá ali também, né? Muito interessante, o pastor lá, muito querido ele, tenho grandes lembranças, foi um incentivador meu para vir para o seminário. Então, quando eu comuniquei com meus pais que eu iria para o seminário, eles me deram um recado muito importante, ele serve até hoje: você pode ir, mas se tu não cuidares, tu sabes o teu lugar. Isso foi uma aula para mim, né? Então eu tive que me dedicar sempre bastante naquilo que eu escolhi. Bem, então 15 anos eu fui para o seminário, e na época a formação no seminário era pré-teologia e o curso era magistério.
E o magistério ele encaminhava também para ser professor, né, na época. E eu não entendi isso muito bem, até algumas vezes eu reclamava que, puxa, é muito desenho, é muita didática, é muito visual, a gente perde muito tempo, eu queria mesmo ler, aprender conteúdos e isso tal. Um dia sentando com um doutor em teologia, o doutor Assir Raiman, no almoço, chegou lá e eu comentando com isso e ele me disse uma coisa que me serviu até hoje e servirá para o resto da minha vida, né? Ele disse assim: bom, um pastor ele também precisa ser um didata, ele precisa também ter visual, ele tem que ensinar não só com as palavras, ele tem que usar imagens, ele tem que de todas as formas. E eu fiquei pensando, puxa, isso realmente vai ser muito útil para mim. E como foi nas minhas coisas, eu sou muito visual no meu ensino. Bom, então entrei lá com 15 anos e me formei professor, fiz meu estágio em São Leopoldo, numa escola estadual, como professor, era meio ano, e aí tem uma coisa muito pessoal, talvez aqui nem caberia, mas é uma coisa que para mim é tão importante, por isso eu decidi ficar sempre próximo à escola. Então eu dei aula lá meio ano, numa escola municipal, São Leopoldo, e quando eu, então, na metade do ano iria sair, eu peguei a turma dos menores, os mais pequenos, o homem, os pequenininhos, segunda série, e quando eu entrei na sala de aula, os meus alunos tinham medo de mim, eu grandão, tinha medo de mim, então, o que eu vou fazer? Estavam chorando de medo, grandão e tal. E aí eu propus para os pais, a criança que chorasse, ela podia assistir a aula junto comigo, ficava lá 2, 3 dias, esse medo passou, e depois ficou se adaptaram muito bem. E então, quando terminou meu estágio, esse é um fato importante, por eu ter escolhido dar continuidade sempre perto de uma escola e escolher o caminho de escola, os pais, numa escola municipal, pública, os pais resolveram entrar em contato com a prefeitura e falaram com as autoridades e pediram encarecidamente que eu ficasse até o final do ano. Os pais pagaram meu salário para que eu então continuasse. Isso foi um fato para mim assim muito marcante, um convite para continuar nesta área. Então foi bem interessante. No dia da minha formatura de magistério estavam todos os meus alunos, estavam todos os pais presentes a isso. Uma coisa histórica que para mim foi bem interessante. Me formei então em teologia no ano de 1992 e mais uma curiosidade, enquanto que eu estava cursando o último ano de teologia, aqui em Estância Velha, o pastor recebeu um chamado e então ele aceitou este chamado e iria sair. E quando eu recebi o convite, até pelo pastor que entrou em contato comigo na época, o pastor Arnildo era o conselheiro distrital, e disse: olha, a Estância Velha está precisando um auxílio, porque o pastor recebeu o chamado e a casa pastoral está sendo construída novamente, porque estava debilitada, enfim, 3 meses. E eu pensei, bom, esses 3 meses dá para encarar. Eu vim para a Estância Velha e tal, conheci a escola, conheci o trabalho. Então eu aceitei, fiquei 3 meses aqui, só que em 3 meses não foi possível construir a casa. Então foi 4, 5, 6 meses, 7 meses, 8 meses, e quando chegou lá em outubro para novembro, a congregação resolveu fazer um chamado para o pastor, né, para o próximo pastor, para o próximo ano, e deu a casualidade de o meu nome aparecer na lista. E a congregação então resolveu fazer o meu convite para que eu continuasse trabalhando aqui em Estância Velha. Passei o ano todo trabalhando, que era para ser só para 3 meses, que o ano todo, enfim. E daí depois, no ano seguinte, eu fui ordenado aqui, fui chamado, ordenado e instalado. E estou aqui em Estância Velha durante 32 anos, contando aquele ano em que eu estava aqui só como auxiliar. Bem, a minha formação, eu tenho, enquanto eu fazia teologia, estudei na Unicinos, fiz português e alemão. Aí deu uma crise muito grande na minha família, 3 colheitas não deram bem,
e eu vi a dificuldade dos meus pais pagarem 2 faculdades particulares, então eu tive que abrir mão desta faculdade, né? Depois, mais adiante, fiz vestibular na UBRA, passei em psicologia, fiz alguns semestres também, mas também por algumas razões não consegui concluir o curso. Mais adiante deu uma oportunidade grande e eu fiz pós-graduação em psicologia de aconselhamento pastoral na EST, que me abriu muito a minha visão de como olhar o ser humano como um todo, e eu realmente aprendi que o ser humano não é só a razão e sentimentos, mas tem uma série de coisas que tu pode perceber e vir ao encontro dele para amenizar a dor, não somente espiritual, mas também aquilo que faz parte de um todo, um homem como um todo, que se soma nos seus problemas no dia a dia. Sou casado com a Adriane Bus, eu tenho 2 filhas, a mais velha chama-se Tailine Bus, ela sempre foi muito sonhadora e quando ela estudou nesta escola e optou por seguir um caminho de química, fez química no Liberato e ali se encantou com a química, nunca entendi porquê, mas esses são os destinos. Fez vestibular na URGS, passou, se formou em engenharia química, e daí veio a grande surpresa para nossa família, que foi fazer vestibular em Maceió, Alagoas, e passou em medicina em 2 universidades lá, está cursando medicina agora. Poliana, segunda filha, ela também nos traz muita alegria, está se formando na Fevale agora nesse final do ano, formatura dia 6 de janeiro. E assim, como eu tenho colocado, né, a minha vida sempre foi ligada à escola, desde a minha formação. Quando eu fiz meu estágio em Candelária, eu também fui numa escola, a igreja lá tinha uma escola muito grande, e eu fazia capelania, mas atendia também na escola. Foi uma experiência extraordinária estar na escola. E casualmente, quando me formei, veio também chamado para cá, uma escola, onde eu fiz meu estágio, também recebi o convite para trabalhar, e em Canoas também recebi um convite para trabalhar no mesmo ano, na minha formatura, na Escola Concórdia. Seria mais ou menos isso aí a minha história para contar. Mas sempre ligado em educação. E durante todo esse tempo que eu estou aqui, fui professor de ensino religioso. Eu hoje, olhando para trás, eu não sei como é que eu dei conta, porque eu atendia a Estância Velha, atendia a Land of Color e Voti, no Rincão, nós tínhamos uma comunidade, estava dando todas as aulas, tinham poucas aulas aqui, mas estava presente aqui e na administração. E os departamentos da igreja também estavam todos funcionando. E eu não sei, hoje talvez seria impossível fazer. Na época, por uma obrigação, era o que tinha, não tinha condições de a gente ampliar com mais recursos humanos. Eu tive que fazer essa caminhada, mas paguei um preço alto, mas não me arrependo, estamos aí. Quanta história, né? O nosso colégio aí 35 anos e aqui nós temos presentes aí, pessoas que estiveram no início, no meio e estão agora, né? Se a gente vai olhar para esse ponto aí. Então já vou direto ao assunto. Nossa ideia é resgatar um pouco da história, né, do nosso colégio. Então, talvez eu quero perguntar ao pastor Figur que nos conte um pouco como é que foi o início do TOC. Como é que foi lá na década de 80 começar este colégio? Como eu tinha dito antes, essa era já uma coisa que estava muito dentro de mim, igreja e escola, tá? E eu também havia colocado esse detalhe de que eu fui conhecer a autoridade pública, lá eu encontrei que era o secretário de administração, e eu acho que esse homem tem muita culpa por essa escola estar aí, que era o seu Ademir Klein, que hoje ainda mora aqui nesse município de Estância Velha. E quando eu me apresentei para ele primeiro, para depois poder falar com o prefeito, me apresentar, ele logo me falou que ele estudou numa escola Concórdia, em Porto Alegre. Casualmente, era lá onde é que eu fiz o meu estágio de teologia também, tá? Lá em Porto Alegre.
E ele logo saiu assim rasgando: olha, nós temos que ter uma escola dessas aqui em Estância Velha. E aquilo me acendeu uma luz. E eu precisava procurar agora formas, porque a comunidade em si me parecia que na hora não tinha condições de assumir uma responsabilidade dessas, né? Na época era secretário de Educação da Igreja Evangélica Luterana do Brasil o pastor Martim Carlos Ward, e eu era bem chegado com ele, muito amigo, conversei com ele, e nas coincidências e quando as coisas vão acontecendo, ele disse: nós temos que trabalhar realmente isso. E ele também logo me sugeriu, disse que porque ele era filho de pastor que trabalhou em Novo Hamburgo, tá? Pastor Carlos Ward, muito tempo pastor ali. E aí ele disse: nós precisamos procurar pessoas, e uma pessoa que nós precisamos procurar é o senhor Raul Cruz. Eu fiz o casamento dele, havia já aí uma ligação, combinamos, ele chegou até a minha casa, eu morava aí, fomos visitar o seu Raul na casa dele, e aí expomos para ele a situação da importância de uma escola. E aí eu tenho que dizer assim, para resumir esse fato, aí teve um cara peitudo lá, que disse: nós vamos fazer esse negócio, tá? E quem conhece um pouco da história do CLAC sabe o que foi feito aqui nesses anos, e do muito que foi feito, graças porque Raul Cruz tomou a frente dessa atividade, tá? Pastor, eu posso interromper por favor? Um fato peculiar que desse senhor eu quero também conversar, né? No dia da Assembleia, possivelmente o senhor Raul não deve ter compartilhado com o senhor, né? Mas ele me contou que no dia da Assembleia, então, para escolher, isso não era meu tempo, esse era o tempo do pastor, mas o senhor Raul sempre me colocava a história, né? Então, quando eles eram para ver quem vai tomar a frente, né, alguém tinha que puxar o barco, né? Tá lá na frente batendo tambor. Então, estava a dona Vivian, a esposa do senhor Raul do lado lá, e ninguém pegava. Então, quer dizer, daqui a pouco, diz o senhor Raul, a esposa deu-lhe um cotovelaço assim: pega logo esse negócio, porque senão a Assembleia vai muito longe. Até daí eu vejo o anjo dando um cutucaço para que isso acontecesse. E o fato bem interessante, mas olha como é que foi. A esposa colaborou: pega logo essa coisa para que isso ande. Interessante. E mais uma vez, a esposa está certa. Mais uma vez, a esposa é que toma a última decisão. Desculpe, mas acho que achei interessante. É por aí que nós precisamos andar. Ele riu, disse: minha esposa me deu um cotovelaço e então eu assumi. E ele soube também se assessorar de pessoas da comunidade, tá? Que batalharam muito naquela época nessa situação, pessoas voluntárias. Eu lembro aqui o seu Grade, o Olavo, né? Olavo Grade era presidente. Eu lembro um outro, Eldo Beckenbach, né? Um cara que batalhou muito aqui. Tem outros, é ruim eu estar dizendo o nome, eu me lembro assim das pessoas, mas não estou mais me lembrando do nome deles, né? Eu sei assim lugares até onde é que eles estavam morando. Um desses senhores agora na celebração dos 35 anos esteve lá, falou: lembra, pastor, como é que nós estávamos juntos, né? Abrindo as valas aqui, tá? Aquele banhadão que estava tudo aqui, aquelas pessoas trabalhando como voluntários. E aí de novo mais uma outra pessoa também, que o seu Raul sempre era o cara que estava no tal do bingo, era alguém que trabalhava para o seu Raul, né? E ele que estava na frente de tudo que estava realmente acontecendo. Então, o bingo era aquele que andava de jipão? Aquele mesmo. Se me perguntar o nome, não sei, mas eu sei que ele era o Pingo, chapéuzinho e tal, e estava sempre sorridente, sempre pronto também para fazer, deixa eu anotar fazer o trabalho. O seu Raul vai vir aqui também, eu vou perguntar quem é o Pingo, né? É interessante. E assim, para acrescentar,
que essa parte assim histórica, daí um dia o seu Raul viajou e quando você começou alguém ele não estava presente e tal, e o Raul sempre comenta e diz aí esse Pingo, né, ele ligou para ele e disse assim, falta isso, falta aquilo, vai lá, compra e depois quando eu ver, volto, a gente se acerta, né? Puxa, que coisa, a credibilidade e tal, não deixou faltar nada no início dessa obra aqui. Eu acho que é tão interessante, e talvez eu muito mais escutei com o pastor depois ficou um pouco tempo mais reduzido no tempo dele aqui, mas eu fiquei escutando isso, a história, escutando que as pessoas cavando, ajudando, acreditando que isso vai dar certo, e realmente a escola sempre deu certo. E o trabalho não andou tão depressa quanto devia, porque a decisão da Câmara de Vereadores na doação desse terreno foi de que em 2 anos vocês têm o compromisso de fazer a escola funcionar. E nós não conseguimos. Mais uma vez, falar, seu Raul alugou as salas do cenecista, 2 salas de aula e mais uma outra sala onde que ficava então a biblioteca que foi montada, ficava a diretora, ficava o pastor quando estava ali, era tudo que a gente tinha ali, e lá estavam os primeiros 15 alunos, as 2 professoras e a diretora. Daí estava também, era na época o tesoureiro, o Egon Becher. E daí ele até estava me contando agora esses tempos, pastor, eu me lembro, porque chegava no fim do mês, as professoras e a diretora queriam um salário justo, né? E o que de 15 alunos o que entrava não dava para manter isso. Aí o Egon, seu Raul, seguinte, não temos que chega, paga aí, depois nós vamos ver. Então, essa bênção de ter tido esse homem que teve agora essa visão de se empenhar da forma como se empenhou, utilizando os bens que Deus tem dado para ele, para aplicar na educação. Isso foi muito importante. Pastor, me permita, né? De novo, assim, de eu escutar, eu acho que aqui cabe muito bem de ressaltar como é que você vai começar uma escola que não existe, não tinha nada, só tinha área de terra, mato banhado aqui. Como é que trazer esses primeiros 15 alunos numa escola que não existe, uma escola que não tinha físico? E isso é um outro mérito que acho que a gente precisa deixar, reconhecer. O seu Raul, ele pegou e ligou para um pai. Mas como eu vou matricular numa escola que eu nem sei o que é, como vai fazer? Como é que você me convida a trazer o meu filho de pessoas da alta sociedade? Como que você vai fazer isso? Nos dê a credibilidade. Ligou para o outro pai, nos dê a credibilidade. E esses 15 alunos, praticamente todos permaneceram até o final do curso aqui, e eles viram com os olhos deles, isso evoluindo, crescendo, méritos também o seu Raul, pedindo credibilidade para matricular um filho numa escola que fisicamente nem existia. Isso é um fato muito importante também que a gente precisa registrar. Com toda certeza. Deixa eu dar um passinho atrás, sim, pastor Sim. Como é que foi assim? O senhor disse que chegou, entrou em contato então com a prefeitura, antes deles então doarem. Nos conta um pouquinho como é que foi essa conversa. É que nessa conversa inicial, naquele primeiro contato com o seu Ademir, e ele logo falou assim, nós temos que construir uma escola dessas, do tipo como foi o Concórdia, onde é que eu estudei, e nós temos um terreno para doar. Um terreno de 4.300 e não sei quantos. Pastor, pela sua indicação, o senhor pediu um dia para que eu fizesse uma visita ao seu Ademir Klein. Eu respeitosamente procurei e fiz a visita. E essa história que realmente aconteceu, porque ele estudou naquela escola, e o pai do Ademir, seu Klein, né, não lembro o nome, né, ele disse, meu filho, se um dia tu fizeres algo bom para a sociedade, crie uma escola a nível da qualidade que era o Concórdia de Porto Alegre. Eu achei tão interessante. Foi um pedido que o pai do seu Ademir fez para ele, e ele
conseguiu executar o sonho do patriarca. Bem interessante esse fato. Até falar desse Colégio Concórdia, é um colégio histórico, né? Ele foi um dos primeiros colégios assim, vinculados à IELB, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui no Brasil, né? No sul do Brasil. Né? Não foi o primeiro, porque, enfim, a história diz que já tinham vários colégios, né? Porque já tinha o pessoal que veio da Alemanha para cá, né? Então, já tinha colégio lá em Monredondo, já tinha colégio em outros lugares, mas vamos dizer assim, um dos primeiros, para não dizer assim, com certeza é o que ainda está mais tempo na ativa, vamos dizer assim, né? Que foi criado naquela época, é justamente esse Colégio Concórdia de Porto Alegre, né? Foi fundado lá pelo Mahler, né? Então, é um dos primeiros missionários que vieram para cá dos Estados Unidos, né? Da LCMS. E fundou lá, até hoje ele está funcionando, então foi o lugar onde eu também fiz meu estágio de teologia, né? Então também fiz na capelania. Realmente é um colégio muito histórico e imagina, 120 e poucos anos, né? Quantas gerações já passaram por lá, né? Mas continua, pastor, desculpa. Foi assim, e sabe quando de repente começam a existir movimentos e como que essa história envolveu questões políticas, né? A Câmara de Vereadores tinha que aprovar, aí a gente começou a perceber que de repente abriu o olho para alguém outro, nós poderíamos ganhar isso, né? Nós poderíamos ter esse terreno para fazer para nós. Nunca vou me esquecer a sessão onde era para ser votado o assunto, julgo eu, a gente nunca deve julgar mal, ela aconteceu no dia da véspera de Natal, quando tinha programa na igreja, todo mundo tinha o seu programa, tá? E eu me lembro que a gente resolveu, a gente não vai estar no programa e nós vamos estar lá para dar o apoio, para ver se nós conseguimos mesmo esse terreno, né? E felizmente a Câmara aprovou e aí começou o trabalho, né? Porque tinham 2 anos e para a gente cumprir o que tinha, como disse antes, foi alugado a escola, 3 salas da escola cenecista, e nós lá com muito orgulho com a nossa escola, né, começando a funcionar. Isso foi em que ano, o senhor se lembra exatamente assim, essa aprovação da Câmara? Esse é um probleminha que a alta idade, essa questão de datas eu não consigo colocar bem, mas deve ter sido em 87, 86 por ali. Tá? Eu me lembro que a gente tem aqui uma reportagem que saiu num jornal, e essa reportagem é de 86, talvez, então na final véspera... de 86. Sim. E o senhor acha que ter colocado aí na véspera foi uma forma de talvez prejudicar um pouco? A gente não deve julgar, mas a conversa de todo mundo ali foi, mas estão querendo mesmo tirar esse negócio de nós, né? Sim. Mas Deus dirige, Deus faz e está aqui, e todo dia eu só louvo por poder ver isso aqui do jeito que hoje está, né? Chegando mais próximo desse início, o pastor que estava aqui, né, pastor Arnildo, quando a escola veio para cá, a escola, espaço físico, que tinha aí uma secretaria, uma sala, ou duas salas, secretaria e 2 salas, né? Pois daí logo depois entrou a minha vez, né? E eu acompanhei durante esses 32 anos a evolução desse patrimônio aí. E eu tenho algumas coisas para compartilhar sobre isso, né, que para mim me deixa encantado, porque nós tínhamos então 2 turmas e essas 2 turmas estavam avançando e os novos estavam chegando. E isso significa que a gente tinha que ter cada ano 2 salas de aulas novas, tinha que ter. E a igreja luterana, a paróquia, né, a comunidade Cristo Salvador, não tinha recursos para colocar aqui na escola, para fazer cada ano 2 salas e que a educação não ficasse parada, a evolução dos anos de estudos, né? Então, e ali eu quero durante todo esse período fazer um reconhecimento aos pais da escola que
fizeram muitas reuniões, e muitas vezes que a escola, que os pais foram convocados para reuniões, não foi para discutir a educação em si, porque a educação, as pessoas que trabalhavam, tanto os professores, direção, foram pessoas qualificadas, fizeram bem feito o seu trabalho, os pais acreditavam na nossa proposta de educação, mas a preocupação de todo mundo e como é que vai ficar no que vem e tal. Eu sei que num dos anos a gente precisou não só 2 salas de aulas, de mais ou menos de outubro até o ano, no início das aulas do ano seguinte, fim de fevereiro, ainda era no início de março as aulas, nós tínhamos que ter 3 salas de aula. E agora? Os pais, o CPM, fazendo promoções, fazendo galetos, se dedicando, acreditando, junto com a mantenedora, trabalhando para que a gente pudesse ter cada ano, então, a evolução dessa construção física. E aí eu quero, entre tantos nomes de pessoas que foram sempre fundamentais, eu preciso aqui lembrar de um nome, de um presidente do CPM, do Clube de Pais, Círculo de Pais Mestres. O seu Jacó Ime, ele teve 2 filhos aqui estudando, e ele sempre dizia, isso nós não estamos fazendo por ninguém, nós estamos trabalhando aqui por nossos filhos. Os nossos filhos estão recebendo educação, e se nós não investirmos em educação, nós não vamos ter nenhuma herança para deixar para os nossos filhos, porque acreditando que a educação é a melhor herança que um pai, uma mãe pode deixar para o seu filho. Isso que eles aprendem, o que eles têm na sua formação, ninguém pode tirar. E ele acreditando, um dia ele disse, pastor, na época eu estava também na direção da escola aqui, na vice-direção, então eu estava muito ligado na administração de todas as coisas. Vamos convocar os pais. Veja, pastor, a gente está se judiando, fazendo promoção, levantando cedo, vendendo, correndo e tal, e nós estamos cansados e tem muita coisa para se fazer. Pastor, se nós fizer assim, vamos aumentar R$5 em cada mensalidade, chamamos os pais, vamos aumentar 5. Esses R$5 nos dão o suporte para que possamos construir até o final, que nós precisamos, ensino médio, todos os anos 2 salas de aulas. Então nós temos um desafio, R$5 em cada mensalidade para o aluno, era um valor extremamente alto na época, 32 anos atrás, hoje nem sei quanto seria, mas era um valor muito alto. E chamamos os pais, fiz apenas uma oração, uma devoção pequena, e então seu Jacó Ime, com uma dicção, com uma palavra assim muito convencedora, nós tivemos um pai se opondo, todos concordaram, e a mensalidade imediatamente foi então acrescido esse valor, e aí a gente estava tranquilo. Aqui nós precisamos, nessa história dessa escola que está fazendo 35 anos, se nós olharmos todo o patrimônio que nós temos, é incalculável quanto esse patrimônio físico vale. Mas eu preciso dizer assim, reconhecer aos pais, a todos os presidentes que foram importantes, mas naquele momento eu preciso aqui ressaltar da importância que teve a equipe do Círculo de Pais e Mestres, quando o seu Jacó Ime era o que estava dirigindo o motor da frente, né? Então, acho que é uma outra situação que é bem importante de como que nós chegamos a esse patrimônio todo. E volto a dizer que tudo isso que nós temos aqui não é importante, não tem valor nenhum. Isso é um elefante branco se não tiver pessoas. O nosso patrimônio, escola luterana, colégio luterano, que nós precisamos cuidar muito bem, desde a direção, todos os funcionários, enfim, capelania, professores, o guarda de entrada, as zeladoras, enfim, tudo isso é importante para nós, mas se nós não temos a credibilidade dos pais e os alunos estarem aqui, somos um elefante branco. Então, sempre eu penso assim, na educação, para nós, os alunos são o nosso grande patrimônio e eles precisam ser cuidados bem. Para eles nós precisamos oferecer o melhor que nós temos boas escolas ao nosso redor, mas nós temos um grande diferencial. Queremos ser sempre uma escola que ofereça
algo a mais. Tu vê a importância, né, de a gente mencionar isso, de como historicamente muito do que a gente vê hoje, né, dos prédios que a gente vê, da estrutura que a gente tem, quão importante foi essa presença dos pais, da comunidade escolar nisso, né? Eu acho que no ano passado, 2022, a gente tinha esse lema do Juntos Vamos Além, né? A gente usou um cordão de 3 cordas, é difícil de arrebentar. A gente falava, né, Deus, a escola e a família, né? Esse seria, né, usando aí um método meio estranho de interpretação, que não é o original, não era isso que talvez que ele tenha entendido, né, quando lá Salomão escreve isso no Eclesiastes, mas para a gente entender a importância da união, né, eu acho que isso talvez é meio que uma fórmula do sucesso de uma escola, ter a família junto da escola, né, não entender a escola como alguém que está pegando no pé ou alguém que está querendo prejudicar alguém, não, justamente ao contrário. A alegria da escola é ver os seus alunos bem, Deus e a própria escola, né, junto disso. Eu acho que isso é um pouco do que a gente tem aqui, né, e a gente sempre batalha para que isso continue, mas assim, o senhor mencionou antes, pastor Irineu, a palavra mantenedora, e essa é uma coisa que a gente ouve muito, assim, né? A gente vê a mantenedora do colégio, mantenedor. O que é essa mantenedora? Em outras palavras, assim, qual que é a relação que tem entre a escola? A gente sabe que a mantenedora seria a igreja, né? A igreja luterana aqui à distância. Mas qual que é essa relação, assim, entre escola e mantenedora? Muito bem, excelente pergunta. A coragem de começar todo esse trabalho educacional, de acreditar numa escola, começou com a igreja, a mantenedora. E também seríamos desonestos se nós não mostrássemos toda a importância desde o início que a mantenedora teve. Ainda que as finanças, ou se a comunidade está em crise, a escola não vai socorrer lá, mas se a escola está em crise, a igreja vai fazer todo o possível para tentar ajudar e resolver, mas não tem uma relação financeira. A escola não remete dinheiro à paróquia, à comunidade, e muito menos hoje, cada instituição, cada lugar tem que se manter. A escola se mantém com as matrículas, com as mensalidades, a igreja se mantém com as ofertas. Se algo está acontecendo na igreja, é por conta dos recursos do que está acontecendo na igreja. Se algo de construção, físico está acontecendo na escola, é a escola que se mantém. Mas há uma relação muito bonita entre mantenedora e igreja. A igreja começou esse trabalho cavocando aqui, fazendo o alicerce, pé no joelho, sem ganhar um centavo de pagamento, tudo voluntário, acreditando que isso daria certo. E desde o início, a igreja tem o conselho administrativo, então onde fazem parte a diretoria da comunidade, pastor, enfim, pelo cargo que ocupa, capelão, diretor e eventualmente convidados para nos orientar em algumas situações. Então existe um vínculo muito ligado, né? Nada acontece na escola que a comunidade não saiba, tanto financeiro quanto troca de pessoas importantes no motor da escola, seja na orientação, na direção, capelania, todas essas partes mais importantes da comunidade sempre fica interagindo, fica acompanhando, então é muito bonito isso. E temos alguns eventos muito legais, né, que se faz junto. Por exemplo, quando a escola tem aniversário, culto de lembrar, cultuação de graças, te convida todo mundo para esse momento. O Natal tem um momento tão bonito, lembrar o nascimento de Cristo, da Páscoa, o evento tão interessante, onde que nós lembramos aquele que deu a sua vida por nós, para que pudéssemos ter vida plena, abundante na transcendência.
a gente acredita que a vida não para, ela continua. Então há uma relação muito bacana entre comunidade e escola, onde há um respeito mútuo. A comunidade, ela acompanha, ela quer saber como a escola está, e em contrapartida a escola também dá as informações que a mantenedora necessita. E assim tem que ser na escola, porque aí há uma tranquilidade, há um progresso, trabalhando juntos e em união. É óbvio que a mantenedora não chega aqui na escola e respeita profundamente a gestão da escola, ouve a gestão, o gestor da escola precisa sonhar, ele tem que ter visão onde é que ele quer chegar. Esse respeito é preciso ter, porque no momento em que a comunidade chega e diz, nós queremos isso, o gestor também se perde, né? Então ele tem que ter essa liberdade de, graças a Deus a gente tem um bom gestor hoje, né? Que o Dr. Mauri Elben foi nosso aluno aqui na escola. Eu acho que ele não vai nem se oportunar de saber que eu fui aluno dele. Hoje eu tenho a honra dele ser o nosso diretor, né, da escola. Mas antes o pastor disse uma coisa, não é honra só, tu falou que eu te batizei, né, mas eu também te confirmei, né, e te indiquei para o seminário, porque achei que ia dar alguma coisa aí, colega aí. Nunca esteve tão errado. Não, e o pastor Jorge, assim, isso, eu não sei se isso acontece em algum outro lugar, assim, a pessoa nascer na cidade, ser batizado na congregação e depois voltar a ser pastor. Mas eu tenho muito orgulho, assim, muita alegria de poder estar junto hoje. Eu aprendo com aquilo que era o meu aluno, né? Isso é muito bacana, pastor. Talvez lembrar um fato importante também, a questão de mantenedora e escola. Que explicou tudo como é que funciona, mas a mantenedora é o elo que liga com a Igreja Nacional, porque a Igreja Nacional sempre vai ainda estar também por trás, quando tiver uma tragédia ou qualquer situação, um desastre aí e tal, vai estar por trás para procurar também poder dar esse apoio até financeiro quando necessário, né? Então a mantenedora nesse sentido é esse elo de ligação também com a Igreja Nacional. Nós estávamos falando do início e daí nós damos um salto grande, mas aqui no início tem um outro detalhe importante, que a minha parte foi tão curtinha aqui, até porque eu tive que ouvir isso, eu logo fui embora, disseram, me botaram nós, não, como é que é? Você botou nós nessa fria, tá? E agora vai embora. Conversei muito com muita gente antes de ir embora, tá? Então não botei ninguém numa fria, apenas se abriu um caminho. Mas esse início ele teve um aval de uma outra pessoa, que é o professor Ernest Sarlet. Na época, Novo Hamburgo era o modelo de escolas de educação, onde ele foi o secretário de educação. E onde a gente foi buscar a primeira luz, como que o seu Raul era muito chegado com ele, foi com Ernest Sarlet. Fomos olhar a escola do Kefas, que era uma escola modelo na época. Hoje aqui está um pouco desvirtuado da ideia no início, porque aquela escola funciona, as salas de aula do lado, por isso aqui nós gastamos mais dinheiro, tá? Porque é duas paredes com isopor no meio, e no meio devia ser o ginásio de esportes. Isso mudou. E mais, se alguém dizia que o Ernest Sarlet está apoiando uma obra dessas, era a maior propaganda. E no dia do lançamento da pedra fundamental, aqui, naqueles barros, e só aqueles concretos, ele deu a sua palavra aqui também. E essa palavra contou demais para que muitas pessoas agregassem e colocassem os seus filhos aqui, né? Então sabe aquele voto de confiança, aquela avalização.
contou muito Essa também. pedra lançada no dia 22 de outubro de 1989, né? Se a gente olhar até hoje, obviamente está ali, né, na esquina, né, do nosso colégio. Se você estiver passando aí uma hora para frente, dá uma olhada, ali está dentro guardado assim, os fundamentos, né? Eu acho que outra coisa... E essa pedra veio de Getúlio Vargas, onde o meu velho pai, Otto Figur, ele disse, eu vou mandar fazer, que lá tinha alguém que fazia os escritos na pedra e tal, né? E com muito orgulho eu trouxe essa pedra para ser colocada ali. Outra coisa importante que a gente não pode esquecer sobre a mantenedora, né? É que a mantenedora ela nos oferece a nossa firmeza da identidade confessional, né? O pastor falava do elo, né? Do link entre a escola e a Igreja Nacional, mas também entre a escola e o luteranismo, né? Ou mesmo a religião cristã. Esse é um colégio cristão, esse é um colégio de viés luterano. E isso é muito firme, né? Desde da sua fundação, né? Do início do funcionamento da escola. Essa escola era concebida na concepção luterana. Depois a gente vai falar um pouquinho mais do que isso pode ser, né? Como é que a gente pode abrir esse termo luterano ou educação luterana. Mas eu acho que isso é uma coisa muito importante. Não é um colégio, a comunidade, vamos dizer assim, ela é a guardiã, né? Tanto é que ela cede o pastor para ser o pastor capelão, aquele que vai ser o principal responsável pela essa questão confessional da escola. A escola se manter confessional, se manter com a sua confissão cristã luterana. Essa é uma identidade muito estabelecida aqui. Desculpa, pastor. Não, tudo bem. Eu achei interessante o que o pastor Arlindo falou. Como é interessante, eu acho que esse momento para mim também está sendo sabe, não sei assim, a gente está subindo num pódio de poder lembrar as vitórias. Eu acho que hoje, com essa conversa que tem, a gente nunca teve assim um encontro e tal, e outras pessoas também farão. O Ernest, o professor Ernest Sarlet, secretário de Educação no Novo Hamburgo, tive oportunidade também de conversar com ele e chegou o momento de rediscutir isso aí. Estávamos eu, então, o seu Olavo, o seu Raul Cruz, e então nós rediscutimos com o professor Sarlet, né? E fomos de novo visitar, me lembro, uma tarde, a escola uma tarde muito quente, mas quente mesmo. Fomos visitar por meados de fevereiro aí, quando ainda não estava nem feita a primeira volta na escola, e eu me incomodava com uma coisa: se teve alguém que tem culpa disso que hoje ser diferente do que estava, sou eu, né? Porque além de nós termos as portas, todas essas questões aí para ter o ginásio no centro, no meio, me preocupei com duas coisas, porque eu vi que a escola estava crescendo. A escola estava crescendo mais do que se imaginou. A escola estava cada 2 anos aumentando 2 turmas, e aquilo foi indo, e nós precisamos de espaço, e nós precisamos ter ventilação, isso não pode estar fechado no meio. E aí tem também, eu quero que não fique registrado com orgulho de forma alguma, mas uma observação apenas. Nós fomos lá e visitamos, nós tínhamos uma área ali atrás, e uma outra pessoa que nós precisamos ali lembrar foi o Adão Ibirubá, que foi o arquiteto da nossa cidade, depois trabalhou na prefeitura como administração da arquitetura da cidade, urbanismo, e ele nos doou a reformulação das plantas sem nunca cobrar 1 centavo. Dom Ibirubá, grande amigo nosso. Porque antes, né, a prefeitura de Novo Hamburgo deu esse projeto para nós, né? Exatamente. Então o seu Adão Ibirubá, ele deu todo esse planejamento da reestruturação para a gente dar continuidade, para evoluir. E ele disse assim: eu faço isso porque eu trabalhei no Banco do Brasil, e os cursos em todas as universidades perto de arquitetura que ele tanto sonhava eram durante o dia. A UBRA era a única universidade que oferecia o curso de engenharia, arquitetura à noite. Então ele pôde trabalhar e estudar.
E como gratidão de ele poder realizar esse sonho, ele fez todos esses projetos, fez outros projetos para a comunidade, outra projeto Casa Lindolfo Collor, ele deu tudo graciosamente ao seu Adão, nós também precisamos agradecer. Então, de fato, hoje a escola cresceu, já estamos no 2º piso, estamos fazendo a volta em cima, e no meio temos a ventilação, e a escola vai continuar crescendo. E como o Adão era o arquiteto responsável da cidade, nós começamos a planejar o ginásio ali ao lado, que antes não poderia porque era do lado de uma avenida e era muito perigoso. Mas quando Adão foi lá, ele não sei se foi um jeito que ele deu lá, nós fizemos a arquibancada muito bem segura para evitar acidentes, então ele assinou pela prefeitura a autorização de podermos fazer também o ginásio que ele projetou, também não cobrou. Esta foi então uma das razões aí que a gente acreditou que a escola crescesse e nós precisávamos mais espaço, até nós já estamos pensando até comprar um outro terreno, uma outra área, porque realmente surpreende Estância Velha, o Colégio Luterano surpreende, ele vem crescendo constantemente. Como é interessante isso do auxílio, da ajuda que historicamente, né, o nosso colégio recebeu, seja dos pais, a gente já mencionou, das pessoas no geral, agora foi mencionado, e também da prefeitura, né? Talvez alguém esteja até estranhando isso, né? Peraí, que história é essa? Como é que a prefeitura vai dar um terreno para uma igreja construir uma escola? Isso no nosso país ele não é laico, né? Vale a gente explicar um pouquinho, né, desse termo laico, né? O nosso Brasil ele tem essa laicidade colaborativa que a gente chama, né? O que é essa laicidade colaborativa? Então, o poder público e a religião, a igreja, as igrejas, o poder público pode auxiliar as igrejas desde que haja o que a gente chama, nos termos da lei, de o bem comum, né? Então, esse fato da prefeitura ter doado este terreno para que pudesse ser feito aqui uma escola, a escola ela visa o bem comum, ela não visa uma catequização, ela não é uma mistura ali entre política e religião, né? Não, longe disso, continua sendo uma laicidade, mas é uma laicidade colaborativa, onde o Estado pode ajudar a religião em projetos que haja o bem comum envolvido, né? E que é o caso da escola. E aqui no caso, eu acho que isso a gente fala que era o plano diretor já da cidade, essa era uma área reservada que alguém construísse uma escola particular. Essa era a finalidade de que essa área existisse, estava existindo aqui, né? E Deus nos presenteou que nós fôssemos aqueles que dessemos início, que outros vieram, deram continuidade e que está aqui hoje tudo que nós temos, né? Pastores, né? Eu aqui ouvindo e colaborando e vivendo essa coisa assim, eu me emociono mesmo pela quantidade de anos e de vendo tudo isso. Eu acho que o pastor que sempre acompanhou, não tão presente, mas volta a meia vinha visitar, eu acho que deve ter brilhado muitas vezes seus olhos ao ver cada tempo isso crescendo, né? Mas tem uma coisa assim que também é importante, um detalhe assim que nós não podemos deixar de mencionar. Ainda que as nossas forças foram grandes, nossas vontades, nossos sonhos sempre foram muito altos, né? Mas nós tivemos também muitas crises, muitas dificuldades, tanto na parte administrativa quanto na parte de evolução do patrimônio e tal. E uma das coisas que a mantenedora, junto com as pessoas importantes e responsáveis, fizeram foi colocar Deus na frente. Nós nos ajoelhamos muitas vezes, nós oramos e nós dissemos: ó Deus, se tu quiseres, nós vamos chegar lá. Usa nossos dons, usa as nossas capacidades, usa nossas habilidades, mas caminha na nossa frente. Eu acho que esse é um ponto, não é mérito, mas Deus nos iluminando, nos dando alegria para enfrentar situações. E de joelhos, quem se coloca de joelhos caminha em pé e vai longe, né? Então esse é um momento assim bastante importante, que não só na época, mas continua a mantenedora se colocando de joelhos, colocando em oração e dizendo assim: ó Deus, por tua graça,
sempre esteja na nossa frente. Nunca permita que a gente seja o mais importante do que tu em tudo que a gente faz. Acho que é um detalhe importante isso aí também, né? Deixa eu fazer uma pergunta então para vocês. Antes eu mencionei sobre essa questão de muitas pessoas pensarem assim, né? Uma mistura. Colégio e igreja combinam, especificamente pensando na igreja luterana, né? Com toda a sua tradição de Lutero. E aí eu deixo aberto quem quiser responder e quiser falar, né? Combina essa história de um colégio ser também luterano? Como é que acontece essa dinâmica? É uma mistura, não é? Como é que vocês definiriam isso? Colégio e igreja luterana, funciona juntos? E o silêncio fala. Eu acredito que funciona. Se eu não tivesse acreditando nisso, na minha rota de pastorado, eu não teria me incomodado, no bom sentido, na criação de duas escolas, porque a igreja também ela tem sobretudo a responsabilidade de formar bons cidadãos, bons cristãos, né? Cidadãos que sejam justos, honestos. E eu vejo assim, esse é o papel principal que a escola tem, e sendo uma escola de uma comunidade cristã. Tá? Além do serviço de igreja, o serviço da matemática, geografia, da história, da química, formando bons cidadãos. Antes se falou ali a importância da espiritualidade, e eu vejo uma relação muito grande de espiritualidade e ética. Eu vejo que essa escola, ela trabalha colocando ética nos seus alunos, que está bem ligado com a espiritualidade também. Muito bem, tá? Não quero repetir as palavras, mas assino embaixo, enfim, tudo que foi colocado, né? Igreja e escola combinam, acho que foi muito bem ressaltado aqui. Só lembrando historicamente que a igreja luterana, desde a sua fundação, olhando para o nosso reformador Martinho Lutero, ele apanhou muito, no bom sentido também, para colocar novamente a palavra para dentro da igreja, né? No centro da igreja, a fé em Cristo, e isso é importante, né? Então Lutero, ele tinha, as pessoas na época eram analfabetas, não sabiam ler, e ele viu a importância de ensinar as pessoas a lerem. Ele queria com que as pessoas pudessem ter contato com a palavra original, com ler os textos bíblicos e ver por que está acontecendo todo esse movimento, enfim. E ele acreditava então que ao lado de cada escola, cada igreja tivesse uma escola. E isso foi uma das questões que veio por muitos anos, muito tempo. Então, do lado de cada igreja luterana também tinha uma escolinha pequena, mas tinha escola, e algumas igrejas, escolas enormes, né? A Ulbra começou assim, com uma escolinha. Isso, só para, né? Então, nesse pensamento, do lado de cada igreja, uma escola, porque para mostrar também o que é importante, não só as matérias que todas as escolas oferecem. Nós apontamos um pouquinho antes sobre o transcendente, né? E me permita um pouco falar sobre isso, que é por isso que nós acreditamos nessa escola, é por isso que nós continuamos e queremos que a escola continue existindo, evoluindo, porque com a morte não acaba a vida, é apenas um início de uma vida transcendente junto com Deus ou não, e ali a gente sabe as maravilhas que vai ser no céu, né? As belezas que vai ter no céu. E nós acreditamos na palavra, como que ela nos diz. Deus tem um banquete para nos oferecer constantemente, as ruas de ouro, as cidades de ouro, as casas. Nossa, a gente não consegue imaginar. Então, a igreja continua com aquela certeza, se dentro da escola um aluno chega a crer em Jesus e tem essa herança da vida eterna, nós já valeu todo o nosso trabalho.
temos conquistado tudo que nós gostaríamos de fazer se um aluno chega a crer aqui. Mas é óbvio que a gente consegue transmitir essa verdade para todo mundo, e muitos já creem, e muitos creem, sem dúvida nenhuma, tem as suas religiões, enfim. Eu quero só compartilhar uma história de uma mãe que trouxe seu filho aqui para estudar. Eles não participam de nenhuma igreja, assim, oficialmente e tal, e o filho, já no 2º grau, a mãe testemunhando que o filho nunca abriu uma Bíblia, o filho nunca leu, o filho nunca se interessou. Nós tínhamos um capelão aqui e ele começou a trabalhar a Bíblia, a mostrar as coisas da Bíblia, começou a dizer, eu não sei que, a mãe dizendo, numa das reuniões, a mãe dizendo, testemunhando, eu não sei que milagre a escola fez, meu filho em casa pediu uma Bíblia e está lendo, foi um grande milagre, e pediram mais informações, e foi assim, dizer, como a palavra age naturalmente no coração de alguém. Então essa é uma coisa bonita, a mãe dizer, não, nós precisamos de uma escola que ensine essas verdades também para nós, e esse é o grande diferencial que a gente acredita que nós temos, uma escola confessional com verdades que ultrapassam o conhecimento para formar bons cidadãos, como foi mencionado aqui. Até porque, né, pastor, a gente sabe que o ser humano ele não é somente esse lado biológico, ele não é somente social, ele não é somente psicológico, emocional, ele também é um ser humano espiritual, né? Então, nesse sentido que aqui na escola a gente vai trabalhar essas 4 dimensões nas matérias e também nas coisas fora das matérias, né? Das disciplinas, vamos dizer assim. Os devocionais, os momentos que a gente tem de conversa com o capelão, momentos de interação com a comunidade, as aulas de ensino religioso, que são uma bênção, né? A gente vê muitos colégios aí que estão, pelo menos historicamente, vinculados a igrejas que não têm ensino religioso, né? Nós temos ensino religioso desde o jardim até o 3º ano do ensino médio, um ensino religioso que não tem vergonha, não tem medo de falar de Jesus, né? Aliás, esse é um dos grandes diferenciais nossos, né? Essa é uma escola que não tem vergonha de ser cristã, né? De falar de Jesus para as pessoas e de dar oportunidade de educar para a vida. E volta e meia a gente faz essa brincadeira, né? Que vida é essa? Às vezes a gente coloca a vida com V maiúsculo, às vezes a gente bota com V minúsculo, né? E qual que é o V certo, né? Acho que a resposta é sim. A gente está educando tanto para esta vida aqui, quanto a gente está dando essa oportunidade de crianças, de familiares, de ouvirem falar de Jesus e ouvirem falar da boa notícia de Jesus, que é que Jesus veio por nós, que Ele viveu, que Ele morreu, Ele ressuscitou, para nos salvar, para nos garantir essa vida eterna, essa vida com V maiúsculo, né? Então, sempre o colégio vai ter essa vinculação com o pastor, com essa confessionalidade, né? Mas sempre foi assim, pastor Figur? Desde o início teve essa atuação do pastor aqui na comunidade, aqui na escola. Como é que foi assim, desde o início? Eu de novo preciso colocar assim, ó, a minha passagem foi muito relâmpago. Então lá no início era um papel que o pastor, no caso o pastor fazia também. Depois logo o pastor Irineu coube para ele, até que veio o primeiro capelão e tal. Mas esse talvez seja o grande motivo por ter a escola, senão não teria sentido, né? Aí nós poderíamos simplesmente deixar que outras escolas fizessem o trabalho, como tantas escolas fazem muito bem também esse trabalho. E o nosso diferencial é esse, foi desde o início e continua sendo até hoje. E daí estávamos falando ali, quando eu disse antes de formar bons cidadãos, na minha trajetória de ministério, eu tenho 35 anos em Novo Hamburgo, 20 na comunidade e 15 na capelania, que o meu contato com pessoas é constante todo dia, tá? E o impressionante, a nossa comunidade São Paulo de Novo Hamburgo também teve uma escola, até acho que 75, fechou por quê? Fechou porque o espaço físico não permitia mais, e não tinha como, era no centro da cidade, não tinha como alastrar, tá? A escola fechou. Converse com pessoas de Novo Hamburgo
que tiveram seu destaque nas mais diferentes áreas, advogados, administradores, enfim, das mais diferentes áreas, eles vão falar com saudades. E aqueles chefões lá, eu estudei ali na escola daquela comunidade, quer dizer, lá na infância, ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho. E os caras não são luteranos, mas são cristãos, são gente com ética, são gente que sabe o que tem que fazer. E esse é o objetivo da escola luterana. E eu não tenho dúvida que é isso que o CLAC faz aqui em Estância Velha. Eu queria aproveitar também, ressaltando a mesma coisa, quando o pastor Jorge estava comentando assim, né, V minúsculo, V maiúsculo, então o lema da escola que a gente adotou aqui foi educar para a vida com V maiúsculo. Isso aparece nas divulgações, como é que se diz, na identificação da escola, o que a escola se propõe a fazer. Então, educando para a vida, justamente tudo isso que a gente está conversando é o nosso propósito e continuará sendo. Então tá, é um colégio luterano, então é apenas para luteranos, né? E é para formar luteranos, é isso? Bah, que pergunta! Bah, a nossa escola, ela tem as portas abertas. A gente aqui, quando a pessoa vem para estudar, a gente não pede se tem a religião, a gente simplesmente acolhe. Nossa igreja, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a ELB, ela tem um lema fundamentado muito bem na Escritura Sagrada, e o lema geral da igreja é: Cristo é para todos, para todos. Então, a grande motivação de manter a confessionalidade, a escola, tal, é o Cristo. Isso nos identifica em todas as religiões cristãs. Mas assim, nós nunca tivemos em mente, nunca teremos em mente de fabricar luteranos com a escola, né? A gente tem muito cuidado, desde sempre, de oferecer um conteúdo que nos identifica e que é o principal conteúdo, que é aquele que Deus sua vida por nós na cruz, e o que isso custou para nos possibilitar ter uma vida eterna junto de Deus. Isso nos identifica em todas as religiões cristãs. Esse é o nosso foco. Mas nós nunca tivemos nem mesmo professor, nem mesmo, nós já tivemos diretores de outras escolas aqui, de outras religiões aqui, sem problema nenhum. O que a gente olha na capacidade, na formação, na competência do profissional quando vem trabalhar. Nós somos muito abertos, todos podem estudar, nós não perguntamos quem é. Apenas aqui nós mostramos por que nós somos a escola luterana. É óbvio, o nosso capelão, com certeza ele vai trazer muita cultura religiosa, muita história religiosa, e por que, como surgiu, e essas coisas bem interessantes e importantes para alguém também saber, né? Então, nossa ideia nunca foi de fabricar luteranos ou para luteranos. Nós temos da igreja mesmo muito poucos estudando aqui, acho que uns 17 só hoje, né? 17 alunos, por causa da dificuldade que se tem também de manter, de pagar a mensalidade, enfim. Mas é óbvio que a palavra age, né? Nós já tivemos muitas alegrias que professores, ao ouvir as mensagens, a ouvir a palavra de Deus, a ouvir falar desse Cristo, da graça de Deus, e que é pela fé, e somente pela fé e não por obras, eles nos procuraram. Olha, nós queremos conhecer mais dessa igreja, nós queremos nos tornar dessa igreja. Não só professores, não só alunos participando da juventude, daqui a pouco alunos daqui, a partir da aula de religião, pediram para nós queremos participar da juventude. Daqui a pouco nós temos um grupo de alunos, olha, somos da escola luterana, vão lá assistir um culto. Então essa interação, isso é muito bonito. Então nós não perguntamos assim que igreja é, nós somos muito abertos, acolhemos a todos, né? Acho que isso tem a ver também com a ideia, voltando um pouco à educação luterana, né? O que é a educação luterana, como é que Lutero concebia a questão da escola, né? Vocês pincelaram um pouco antes, assim, né? Claro, Lutero está no século XVI, então nem passa pela cabeça dele
que um colégio não vai ter vínculo com a igreja ou vínculo com a religião cristã, porque na Alemanha isso era óbvio, né? Mas o que ele traz de novo é justamente esse conceito da vocação, né? Isso para Lutero é muito importante. O que é a vocação? Na época se entendia a vocação como servir a Deus. E como é que se serve a Deus? Indo para o mosteiro, se isolando do mundo. Lutero inverte, vira essa mesa e diz, não, na verdade, a vocação, o servir a Deus, ele acontece no teu dia a dia, onde é que Deus te colocou. Porque a missão que Deus dá ao ser humano é essa, de preservar a criação, de dominá-la nesse sentido, de cuidar ela, de preservar ela, de, vamos dizer assim, administrar o mundo que ele criou. Deus continua criando através do ser humano, né? Das suas criaturas. E aí o Lutero pensa, bom, como é que seria uma melhor forma da gente aprimorar esse cuidado com o mundo, com a criação? Ora, através de escolas. E aí nesse sentido que Lutero enfatiza tanto a questão da escola. A escola estar ao lado de cada igreja. Cara, essa é uma frase que muitas vezes se atribui a Lutero, a gente não sabe se realmente ele falou, porque não se encontra muito, né? Mas de certa forma resume muito bem aquilo que Lutero entendia, ao lado de cada igreja uma escola. Porque a igreja e a escola tem tudo a ver nesse sentido da vocação, porque é Deus quem chama a atuar no mundo. E é por isso que aqui a escola, a gente não é uma escola para catequizar, para criar luteranos, né? Ou uma escola feita para luteranos. Não, é uma escola que fala de Jesus, é uma escola que não se envergonha de ser cristã, mas ela entende essa vinculação com o cristianismo a partir da vocação, para tornar cidadãos, fazer cidadãos melhores, cidadãos que têm responsabilidade, têm a ética que o pastor Figuro comentava antes, né? Ligado a essa espiritualidade. Então é muito por isso, né? Inclusive Lutero é um dos entusiastas assim da participação das meninas na escola. Isso é uma coisa que para a época, século XVI, é um choque, né? Para nós é óbvio, as meninas, claro, têm que ir para a escola também. Mas Lutero diz, olha, é um dos primeiros aí a dizer, ó, a escola é para meninos e para meninas. Tem esse caráter universal, né? Na igreja ou na escola luterana. A educação é para todos, ela não é um benefício do ser masculino ou do ser feminino. Não, é para todos são iguais perante Deus, né? Mas falando um pouco disso e da importância da gente ter um pastor na escola, né? Antes a gente falou de misturar um pouco, pastor Figuro, como é que o senhor vê essa história de ter um pastor na escola? É importante hoje em dia, nesse mundo que a gente está, né? Um mundo que a gente diz está perdido, não tem sua orientação, tantos jovens aí se perdendo, né? Perdendo as suas próprias dúvidas, que são normais na adolescência, né? Mas acabam assinando um contrato e dizendo assim, não, eu sou isso, eu sou aquilo, e assim que eu vou ficar, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, a síndrome da Gabriela, né? Como é que o senhor vê a importância de um pastor numa escola? Olhando agora, CLAC, do tamanho que o CLAC está hoje, e mesmo quando tinha lá seus 15 alunos apenas, fundamental a importância do pastor, ou aquele que pode ser um diácono, que vai levar o ensino religioso, que vai levar, de novo volta aquela palavra, para mim é muito importante, ela é muito ligada com a espiritualidade, a ética, né? Esse é o trabalho do pastor. Se nós tivermos uma escola do tamanho do CLAC que está hoje e não tivermos um pastor, alguma coisa está mal, está faltando na engrenagem. Você colocou muito bem, bio, psico, social e espiritual, tá? Então aí os professores das áreas, e tem que ter aquele que também tem esse foco da espiritualidade, porque senão fecha, senão não tem sentido a escola de investir o que está sendo investido se nós não cuidarmos também da espiritualidade. E nós sabemos hoje o que significa espiritualidade na saúde das pessoas, no tipo de vida das pessoas, e esse hoje é o teu papel de fundamental importância dentro da escola.
Eu queria ressaltar uma coisa que o pastor falou, assim. Sim. Não me xinga. Não, tá no caminho, bem, é isso Tá no mesmo. caminho, tá bem. Não, tá certo. Tudo na paz. A vida ensina mais do que livros. A vida, a experiência, aquilo que passa e tal. Eu tive numa das palestras no meu curso de psicologia, o Dr. Fernando Lucchesi, que é um dos nomes de cardiologia renomada no mundo. E a espiritualidade. E a espiritualidade. Foi meu professor também. Então, ele comentou uma coisa assim, que hoje na medicina, como isso se liga, sabe? É muito interessante como as coisas lá fora, como quando se olha para o ser humano, como se liga assim. Aí ele diz assim, quando eu faço uma cirurgia entre milhares que ele fez, de coração, ele chega com a equipe dele, agora nós vamos orar, e ele dirige a oração. E nós vamos orar pedindo que Deus nos cuide, Deus cuide do paciente, que Deus abençoe, para que Deus abençoe o sucesso da cirurgia. E no final da aula dele, ele comentou uma coisa: o profissional que trabalha comigo e não ora, ele está fora do mercado. Ele está longe, porque ele não consegue ver o ser humano como um todo. A parte espiritual, a espiritualidade do ser humano, como isso é tão importante a pessoa. E nós na escola temos esse olhar, por causa disso nós temos o nosso capelão aqui, de olhar o ser humano não somente na parte cognitiva, mas também espiritual, e preencher essa lacuna que em outras escolas não se tem. Então, Dr. Lucchesi, um grande professor, até na educação, assim, contribui com a gente. E falando um pouco um dado mais histórico, assim, né? Se vocês pudessem lembrar a gente, talvez com nomes, e se lembrarem os anos, né, que estiveram aí, voltando no tempo, assim, né? Antes de mim, eu estou agora desde 2021 como pastor capelão aqui do CLAC. Antes disso, quem veio? Como é que foram? Quem foi o primeiro, vamos dizer assim, a ser pastor mais exclusivo da escola? Que eu sei que o pastor Ineu também atuava aqui na escola, mas também atuava lá na comunidade, como ele falou antes, né? Potira, Indolfo, Incão, enfim. Mas quando é que foi essa virada de chave? Quando é que teve o primeiro pastor que veio para ficar mais focado na escola? E quem foram os outros pastores assim que sucederam a ele? Esse passe foi para ti agora. Chuta. Tá bom. O primeiro pastor que começou a acreditar em Estância Velha foi o pastor saudoso, né? Está da glória. Pastor Benjamin Ante. Ele era pastor em Campo Bom e vinha dar os cultos em Estância Velha aqui, né? Começou. O primeiro pastor oficial com chamado foi o pastor Orlando Ott. Ele ficou por muitos anos aqui. Depois foi na saída dele. 73 até 84, então, porque ele se formou e veio para cá. Depois a paróquia foi agraciada com um chamado do pastor Arlindo Figuro. E ficou por quanto tempo aqui? Só 5 anos. 5 anos. Mas deixou raízes, plantou muita coisa bonita e a lembrança dele ficou e vai ficar. A história dele ficou muito marcada em nossa cidade, né? Então, muito obrigado, né, por todo o teu investimento, tuas lutas, por acreditar, porque não foi fácil iniciar esse trabalho de escola. Então, tem os seus méritos junto com a equipe toda que trabalhou. E a glória do Senhor. Sem dúvida. E após então o pastor Arnildo, veio a pastor Vilhereiro, ficou 1 ano e meio, 2 anos aí. E aí eu vim para tapar o furo aqui, porque a casa foi demolida e queriam construir uma casa nova. E eu vim só nos fins de semana para então atender o básico, né? Mas acabou então se tornando prolongada essa construção, e no fim do ano então eu fui chamado. Estou 32 anos aqui. E é interessante, né? Nesse período daí, teve um momento em que eu tive que optar, porque eu não aguentei mais essa correria de aulas, a administração, ou eu fico só na escola, ou eu opto pelas congregações, enfim, né? Mas eu tive, acho que diretamente uns 15 anos aqui trabalhando, dando as aulas,
e atendendo não como deveria, porque é impossível, né? Com todas essas correrias, até nem sei como é que eu conseguia fazer isso tudo, mas aí o primeiro pastor auxiliar que veio para a comunidade aqui foi o pastor Libório Kissman, e que nos auxiliou então na comunidade, enquanto que eu ainda continuava então na escola um período, né? Pois o pastor Libório aceitou o chamado, saiu. Aí o pastor, dois irmãos, auxiliar daquela congregação, o pastor Gustavo Schmidt, né? Então foi chamado para cá, e ele foi o primeiro pastor a introduzir um trabalho de capelania mais diretamente na escola. Então ele era auxiliar da igreja, mas a atenção dele era voltado especificamente para o trabalho da escola aqui, né? O pastor Gustavo recebeu chamado, se formou em jornalismo, enfim. Nós convidamos o pastor que estava fazendo psicologia na UBA, o pastor André Cardoso. Ele ficou bastante tempo com a gente, também cuidando especificamente da escola, então teve uma capelania com bastante atenção, mais intenso, e enquanto a escola estava crescendo, né? Então hoje depois nós tivemos também, né, precisamos lembrar, né, pastor Gilson Hoffman ficou um bom tempo também com a gente, como capelão da escola aqui e ajudando na igreja. E eu penso que hoje nós conseguimos fazer algo que era o sonho, né? Hoje nós temos um pastor capelão, o pastor Jorge, entre assim muitas conversas, para que seja feito um trabalho bem atencioso, um trabalho de qualidade, um trabalho que pudesse realmente chegar mais próximo aos nossos professores, nossos alunos, enfim, acompanhar mais de perto a escola. Nós acertamos muito bem de olhar mais carinho para a escola, ter uma pessoa mais presente na escola que hoje o nosso capelão. Então, historicamente, o pastor Jorge aí está trazendo muita alegria para nós, assim, para a igreja mantenedora, tudo funcionando muito bem, com muito carinho, muita responsabilidade, eu acho que muito comprometimento para a função pelo qual ele foi convidado a estar aqui. A gente também agradece pela dedicação plena que tem aqui com a nossa escola. Pastor Irineu, aqui talvez ficou um pequeno vácuo. Podes contar para nós alguma coisa? Como é que atuaram aqui o professor Alípio Linden, que é pai do diretor da nossa faculdade de teologia, e a esposa, a dona Wanda? Como é que eles atuaram aqui na escola? Perfeito, bem lembrado. Que legal que a gente está rebuscando e deixando a marca histórica aqui, e tenho absoluta certeza que esses dois nomes não podem ficar de fora, porque seu Alípio Linden e a dona Wanda, eles vieram de uma realidade, de uma escola onde eles eram professores muitos anos em Canoas, né? Niterói, Canoas, uma experiência em escola luterana, escola confessional, uma bagagem de conhecimento. Eu peguei esse período muito pouco, assim, mas pelo que eu percebi, assim, eles que seguraram as pontas da escola, introduziram toda a parte de documentação da escola, de regularização diante do Estado, correram muito com seus conhecimentos, e o professor Alípio também foi professor aqui na escola, grande professor de matemática, a dona Wanda também se doando, sempre intensamente tentando fazer com que tudo funcione. Então nós devemos muito como igreja a esses dois nomes que, vamos dizer assim, que eram um braço administrativo, de conhecimento, de escola, de funcionalidade, enfim, foram muito importantes nesse período que estavam aqui. E pegaram um período bem difícil da escola, né, também. Isso é muito importante ressaltar. Foi uma época em que as coisas não foram, as rosas não estavam florescendo tanto assim, apareceram mais os espinhos, mas a eles acho que nós precisamos também muito a gratidão. Eles já estavam numa idade mais avançada, era necessário que novas ideias também entrassem, e aí foi, acho que aconteceu essa mudança toda também, né? Mas sem dúvida, eles foram peças
na engrenagem muito importante da escola, assim, né? Foi muito importante registrar. Seu Alípio, Dona Wanda, foram muito importantes da nossa história aqui. E durante essa evolução da escola, né? É como que tenho falado que nem tudo era rosas. E aí eu sempre me lembro, né? A rosa, ela é linda ali em cima, né? Ela é perfume e tal, mas a gente não imagina o que tem no ramo dela, né? Os espinhos que tem e tal. Nós tivemos assim, para chegar até hoje, tivemos muitas dificuldades. Os espinhos apareceram, lideranças bem fortes, muitas vezes sugeriram, vamos fechar a escola porque é complicado e realmente a gente passou por muitas dificuldades. E nas grandes crises que a escola teve, a gente pôde acreditar numa pessoa e volto de novo. Puxa vida, nós tivemos um período, uma crise financeira aí bem grande, né? E o que fazer, né? Puxa, e aí para quem a gente foi? Para quem a gente foi? Visitei o seu Raul lá, o seu Raul, não tem jeito, nós estamos assim, tá assim, descobrimos, tá nessa realidade. Resolve lá, que vamos dar um jeito. E eu queria agradecer, assim, nesses 32 anos, meu amigo, seu Raul, eu preciso fazer isso aí. Muito obrigado pela parceria, pela confiança e pela sua disponibilidade. Eu sei que o senhor acredita em educação para transformar esse mundo. Então, muito obrigado e sempre pensamos certos. E assim pensou ele já lá no início. Sempre. Eu me lembro sentado naquele sofá, professor Vart, eu e a dona Vivian e seu Raul. E aí o professor Vart, que era bom de diálogo, de convencimento, né? E aí, ainda depois a cotovelada que ele levou, né? Esse negócio funcionou. Valeu. Então eu quero compartilhar com vocês a minha alegria de estar aqui hoje, né? Vocês estão vendo aí no vídeo, eu estou aqui presencialmente, a gente está nesse momento, vamos dizer assim, bem histórico, porque o conteúdo que a gente teve nesse nosso podcast de hoje, né? Reviver toda essa história, todos esses nomes, todas essas datas, né? Isso certamente vai ficar para a história, porque é a história do nosso colégio, né? A história viva do nosso colégio. Nós estamos tendo a oportunidade de ouvir vocês falar, vocês que estavam lá, né? Vocês que botaram aí o pé no barro, vocês que foram atrás, né? Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui e aprender com vocês, né? Através de toda essa experiência. E se eu pudesse, assim, ir me encaminhando daí para o meu final, depois vocês falam aí o que vocês quiserem. Sim, pastor? Eu queria, assim, se eu pudesse fazer isso agora, assim, claro. Que ficou marcado bastante para mim, a gente procurou fazer um marketing da escola, como nós estávamos precisando de gente. E o que eu jamais vou esquecer, o Calhambeque. Eu já tive um Ford 29, daquele 1929, onde eu gastei muito da minha vida nas segundas-feiras, né? Mas fazia ele andar. E o seu Rudi Zeidler, meu mecânico pessoal, né? O que nós fizemos? Nós fizemos uma passeata pela cidade, os pais com os carros, com um balão, né? Lá no início, aqueles 15, aquela piazada, eu não sei como é que a polícia deixou, né? Aquela piazada tudo metida atrás dentro da caminhonete, tá? E eu lá, dele e todo mundo atrás, né? Então aquilo foi assim, a cidade viu que tem uma escola por aquele chamamento, né? E uma outra coisa, nós resolvemos fazer como é que o pessoal fala? Um pedágio, né? Mas em vez de nós pedir, botamos nossos alunos, os pais junto, né? Nós damos. Para o tempo da primavera, nós plantamos, e aí foi o Eldo Beckenbach outra vez, a pessoa que cuidou daquelas plantas do lado da casa antiga. Nós plantamos, e aí foi ele e eu que cuidamos do amor perfeito. Plantamos as plantinhas todas, cuidamos delas, cuidando por causa de chuva, de intempérie e tal, e em vez de nós pedir coisas, o que nós temos feito? Nós dávamos a planta para as pessoas.
Ah, mas pedágio vocês estão dando em vez de pedir, né? Então isso foi marcante, essas duas coisas assim eu me lembro muito bem. Deve ter uma foto histórica por aí. Eu vou dizer, já tá aparecendo aí para eles. Eles Já estão vendo. Então tá legal. E assim, talvez no meu tempo, o que mais me chamou a atenção de tudo, que nos 10 anos da escola, quando a escola completou 10 anos, o pastor deve lembrar porque estava junto. A gente fez um evento, uma gincana, foi no início do nosso ginásio aqui. O lançamento também da pedra fundamental do ginásio, 10 anos da escola. A gente fez um movimento de identidade, nós tivemos que alugar um pavilhão, que foi o pavilhão da Igreja Católica. Naquele evento, trabalhando com pais, com alunos, com a igreja, com o distrito, todos os corais do distrito estavam juntos, a gente conseguiu uma orquestra de Campo Bom, de sopros, que não lembro o nome agora. Nós fizemos uma passeata pela cidade após, mas o culto, nós tivemos mais de 1000 pessoas na Igreja Católica, com autoridades da igreja. Pastor Wilson Regina era à época presidente da IELB na área da educação. Então esse foi um momento para mim muito marcante, de nós com 10 anos reunir 10.000 pessoas para 1.000 pessoas para esse momento de louvor. Encheu e nossa, todo mundo pegou junto, e sempre essa união aqui, uma equipe muito boa trabalhando. Para que funcione tem que ter uma equipe. Mas eu gostaria de fazer uma coisa, um registro aqui que é muito importante. Eu não tenho anotado, mas gostaria que ter anotado antes, porque a gente trouxe nomes aí da igreja, né? Mas é muito importante dizer da importância dos presidentes, de todos os presidentes que estavam na frente do trabalho. Todos os presidentes participaram da construção do Conselho Administrativo, e a gente não pode deixar ninguém de fora. A mantenedora acreditou. Para quem que assumisse a presidência da mantenedora, da comunidade, sabia que tinha que estar participando ativamente em todas as decisões aqui na escola. Então o seu Eldo Beckenbach, no início foi o Olavo Grade, caminhou muito grande, o seu Eldo Beckenbach, né? O Ari Figur, Carlos Schuch, depois a Ana Albrecht foi presidente por várias gestões, uma mulher, uma competência, uma dedicação. Também tivemos o presidente por um período, Joel Bielefeld, também dedicado, presente, acompanhando a evolução desses trabalhos, tanto aqui quanto na igreja. Também o Rudi Reisner foi o presidente da comunidade por bastante tempo. O senhor Anacleto Farias foi uma pessoa que foi presidente da comunidade também, se dedicando dentro das suas possibilidades, trabalhando muito pela escola. Depois nós tivemos aí, temos agora atualmente o Silvano Pereira da Silva. O Silvano para mim pessoalmente, ele não era da igreja, mas também é uma coisa histórica, assim. Fiz o casamento dele, fez profissão de fé, a esposa dele fez uma excelente missão, e Silvano hoje se engajou dentro da igreja. Eu acho que faz até demais, porque ele está na frente de tudo, não deixa ninguém para trás, ele assume com um carinho pelas coisas que a igreja tem. Então Silvano, né, chegou aqui e tens a responsabilidade de continuar com tudo isso que Deus nos deu de presentes. Nós não iríamos conseguir, mas porque Deus estava sempre com as suas mãos por cima de nós, a gente chegou até aqui. E eu tenho absoluta certeza, essa confiança eu tenho, Deus nunca tirará as mãos sobre a escola e nem sobre a sua igreja. A igreja está nas mãos de Deus, a escola está nas mãos de Deus, e quando está nas mãos de Deus, está no lugar mais seguro, podemos caminhar tranquilos. Então tá, já nos encaminhando assim para o fim, quero fazer uma pergunta, quero que os dois me respondam assim, a partir da experiência de vocês, a partir da história que vocês têm com o CLAC. O que vocês diriam que é ser CLAC? Ser CLAC. Ser CLAC como professores, como administração, como cuidado da escola,
é uma enorme responsabilidade. E ser claque, como pais, como alunos, é ter um privilégio de poder ter seus filhos nesta escola. Ser claque, para definir em poucas palavras, é bem complicado, mas vou tentar. Ser claque para mim é ser vida. Vida. A claque tem vida, movimento, constantemente movimento, vida de pessoas alegres, pessoas se dedicando, trabalhando, aprendendo, transformando. Claque para mim é sonho. E seu Raul Cruz, de novo, nas conversas, ele diz: quando você sonha, sonha grande, porque sonhar pequeno e sonhar grande é a mesma coisa, dá o mesmo trabalho. Só que sonhar grande é um pouquinho mais difícil tu chegar lá, mas tu chega lá se tu acredita. Claro que para mim um sonho que aconteceu lá no início, e o sonho foi pessoas pensando grande, sonharam grande, e nós continuamos sonhando grande. E só quando se sonha e se vai, se dedica, se veste a camisa, a gente chega lá. Então, acho que em duas palavras, assim, para mim, tudo que foi comentado pelo colega aqui, claro que é vida, vida não só aqui, transcendente, vida que acontece aqui, muito intensamente, mas para mim, claro que também é sonho, sonho conquistado e muitos sonhos a serem conquistados ainda. Muito bem. Que privilégio a gente ter vocês dois aqui com a gente, né, nesse dia de hoje, conversando. Eu quero, em nome da escola, né, em nome dos alunos, em nome dos pais, da comunidade escolar, dos professores, funcionários, da equipe diretiva, eu quero agradecer a vocês dois, né, por terem aceito o desafio de estar hoje aqui falando, lembrando isso, né, um momento tão agradável que a gente teve. Mas principalmente agradecer a vocês pela história que vocês têm com o claque, pelas horas, pelos dias, pelos anos que vocês dedicaram para que a escola pudesse estar aqui hoje do jeito que está. Nada foi super fácil, como vocês mesmos falaram, mas Deus pôde mostrar o seu poder através da nossa escola e através de vocês também, né? Junto com todas as pessoas que já trabalharam aqui, que já também dedicaram muito das suas vidas. Por isso hoje eu quero agradecer ao pastor Figur, ao pastor Irineu, por todo o seu trabalho pela escola e por estar aqui hoje conversando com a gente e transbordando aqui os nossos ouvidos, os nossos olhos com a história viva desse colégio. Com certeza quem está vendo pode se transportar um pouquinho para aquela época e tentou imaginar como é que era aquele sofá lá onde vocês estavam, né? Como é que era esse colégio quando só tinha aquele lado de lá, e aí as salas sendo construídas a cada pouco. Como foi essa reunião com os pais para aumentar R$5, tão importante para que a gente pudesse estar no estágio que a gente está. Então acho que essa é a palavra para o dia de hoje, né? É gratidão. Gratidão por vocês, gratidão especialmente, primariamente a Deus, por nos dar essa oportunidade de ter feito e estar fazendo ainda parte da história desse colégio. Eu quero deixar a palavra com vocês, se vocês querem ainda dar uma palavra final nesse momento, a palavra é com vocês. A minha palavra é o forte desejo de que Deus continue abençoando esta casa, esse projeto, assim como Deus tem feito até aqui, porque as suas promessas são de, quando estamos cansados, podemos chegar a Ele e Ele nos quer aliviar. Deus te abençoe, Claque. Eu queria fazer uma homenagem para a escola e para a igreja, porque eu não tenho méritos nenhum, mas absolutamente nenhum mérito de trabalho da igreja nem na escola. Eu dedico tudo isso para a honra e glória de Deus e por causa dele. Mas eu tive um privilégio que, em Estância Velha, de ser reconhecido. Eu recebi a chave da cidade. E eu não recebi a chave da cidade, ou reconhecido como cidadão emérito de Estância Velha, não recebi isso por meu feito.
eu dedico isso pelo feito da igreja, pelo feito da escola, por causa da escola. O pastor, ele é conhecido, ele é chamado, ele é público em todos os eventos municipais, você participa, você tem que estar se mostrando, porque senão você não é lembrado. Mas os méritos disso eu quero transferir também aqui para a escola e quero transferir para a igreja. Nada meu, tudo da igreja. E eu também gostaria de reforçar, por outro lado, que nós, enquanto eu estiver aqui, junto com o pastor Jorge, nós queremos deixar Deus com as suas mãos estendidas sobre nós, que Ele continue nos cuidando, para que possamos cuidar do que Ele nos confiou. A escola nos foi presenteada por Deus. Ele nos deu as capacidades, Ele nos deu as forças, quando desanimamos, Ele nos animou. Deus estava conosco. E queremos continuar dobrando nossos joelhos para que os nossos sonhos que ainda estão por frente possam se realizar. Quero agradecer aos que estão hoje aí na escola, na frente da escola, especialmente o nosso diretor, Dr. Mauri Elbin, ao nosso capelão, pastor Jorge Felten, que estão fazendo um trabalho extraordinário, trabalho que pensa para frente, tem visões, a escola tem projetos, muitos projetos importantes, e desejo que Deus abençoe a todos, abençoe muito a igreja por ter acreditado até aqui, que a igreja também tenha muito carinho sempre por esta escola e que enquanto a gente puder fazer o que nós podemos fazer pela graça de Deus, que ela continue. Deus abençoe e vida longa ao CLAC. Muito bem, que alegria. Então tá, mais uma vez agradecemos, né, a presença. Com isso nós chegamos ao fim de mais um episódio do CLACcast. A todos uma boa noite, ou uma boa tarde, ou um bom dia, não sei quando é que você está vendo isso, e que Deus te abençoe.